sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vou falar sobre o meu interesse nas tecnologias. Até o final dessa live você vai ver pelo menos 5 indicações das tecnologias que você provavelmente vai precisar algum dia, tá bom? Eu estou muito feliz de estar aqui. Oi, Leia, tudo bom? Porque falar de tecnologia para mim é um prazer enorme e vocês podem mandar perguntas ao longo da live que eu vou respondendo, tá? E vou responder dentro do contexto da live as perguntas que eu já recebi essa semana. A primeira pergunta foi do Rodrigo sobre como que eu comecei a me interessar pelas tecnologias. Mais ou menos na década de 90, 1993, por exemplo, eu sonhava com os lasers, tipo sonhos de ficção científica. Então, em 93, eu fiz um estágio muito legal na Unicamp, era um serviço que estava começando, já tinha um tempo, mas estava começando, que era um serviço de laser terapia. Eles tinham lá um laser de érbium e um laser de CO2. Hoje em dia, o laser de CO2 que se utiliza para fazer pequenas cirurgias tem um foco bem fininho, assim, tipo um fio de cabelo. Naquela época era mais ou menos o diâmetro de um dedinho, era uma coisa bem potente, bem muito forte, né, e com muitos problemas assim de fazer efeitos colaterais. O Einstein desenvolveu a teoria do laser na década de 1960, mas os lasers só começaram mesmo a entrar no nosso dia a dia, assim, aqui no Brasil, de maneira mais forte, na década de 1990. O primeiro laser que se utilizou aqui no nosso meio foi o laser de CO2 e hoje em dia essa tecnologia avançou bastante. O que eu tenho aqui é um laser de CO2, que é um Smart Shide da DECA, é um laser italiano, enquanto que os primeiros lasers tinham um foco que parecia aquelas armas de ficção científica, sabe, que derrete tudo. Hoje em dia eles são bem fininhos. Então esse tipo de laser tem dois tipos de ponteira. Essa ponteira que está montada nele é uma ponteira de laser de CO2 fracionado. O que é o laser de CO2 fracionado? Parte-se o laser em pedacinhos pequenininhos, então é como se fosse um chuveiro. Eu costumo associar um chuveiro. Se a gente tem uma torneira, a gente tem um fluxo espesso, mas se a gente tem um chuveiro, a gente tem aquele mesmo fluxo dividido em filetezinhos. Então esse laser fracionado faz esses filetes. Ele está montado na máquina, essa ponteira fracionada, porque eu utilizei agora no final da tarde para fazer um tratamento de rejuvenescimento. Uma paciente de pele clara, já tinha feito há uns anos atrás laser de CO2 com outro profissional, mas se apaixonou porque realmente é um procedimento que traz resultados mais intensos, com menos sessões do que outros lasers. Por quê? Porque todo o tratamento que a gente faz com laser, que a gente quer fazer rejuvenescimento, a gente quer aquecer a pele. Esse aquecimento ele não pode esfriar muito rápido. E se ele esfriar muito rápido, a gente perde o efeito de estímulo na pele, porque a gente quer estimular a pele a fazer tecido de cicatrização. Então o laser de CO2, quando a gente faz, a pele fica quente mais tempo. E o Henrique já está perguntando aqui se tem risco de hiperpigmentação da pele fazendo laser de CO2. Tem sim, Henrique. Tem risco de hiperpigmentação. Como é que eu faço para prevenir esse risco? Primeiro, quando a pessoa já tem essa tendência de fazer hiperpigmentação, a pessoa já sabe que isso acontece, eu gosto de fazer uma preparação. Quando a pessoa não sabe que isso ocorre, o que eu faço? Eu faço um tratamento logo nos primeiros dias, nos 3 primeiros dias, que previne a pigmentação, e depois eu uso a partir depois da primeira semana, porque quando eu faço o laser de CO2, quando termina o procedimento, a pele está assim rosada e com umas casquinhas. Depois de 48 horas, aquele rosado ou inchado às vezes desaparece, fica só as crostas. Quando que vai pigmentar? Vai começar a pigmentar nas pessoas que têm tendência à pigmentação a partir do 21º dia.
Então, o que eu faço para prevenir isso? Quando a pessoa vem para rever o procedimento, eu faço a prevenção utilizando algum produto para clarear, para evitar que aquilo fique tão escuro, tá certo? E aí a gente consegue. Se essa prevenção começar quanto antes, melhor, para a gente prevenir melhor a pigmentação, tá? Eu estou acendendo a luz, mas eu acho que fica até melhor sem luz. Então, aqui o meu consultório é tão iluminado que eu ia ligar o ringue, mas não está nem precisando, porque eu estou me vendo bem, então é sinal de que vocês estão me vendo bem também. Independente disso, tudo que a gente faz de procedimento, o ideal é a gente documentar. Qual é a melhor forma de documentar? É com fotografia. Eu utilizo fotografia profissional, então como a minha fotografia é profissional, não é fotografia de celular, nem de tablet, eu tenho aqui flashes. Hoje em dia já tem flashes de luz contínua, mas eu ainda uso esse tradicional de fotografia que é muito bom. O que eu quero quando eu faço? Eu uso 2 flashes de fotografia com fundo azul aqui. Deixa eu virar aqui que dá para mostrar. Ó, com esse fundo azul, tá? Esse fundo, sendo azul, ele faz um contraste com a cor da pele. Se a pessoa tiver com uma roupa colorida, eu coloco uma proteção aqui preta para a foto ficar bem real. E aí depois, à medida que a gente vai passando os dias, depois do procedimento, eu repito, porque aí a gente vê o tanto que melhorou, a gente vê se precisa de novas sessões. O que está no imaginário em termos de tecnologia é a pessoa pensar que esses tratamentos são mágicos. Eles não são mágicos. Eles me despertam muito estímulo, eu fico muito animada quando falo de tecnologia, mas porque eu gosto de fazer esses procedimentos, eu gosto de estudar sobre isso e gosto de ver o resultado. Mas, dependendo da indicação, você precisa de mais sessões. Então, a moça que eu fiz agora no final da tarde, ela já havia feito um laser de CO2 há uns anos atrás. E o interessante do laser de CO2 é que ao longo dos dias a pele continua melhorando. Então, como a gente tem uma fase de cicatrização inicial que são 6 meses, aqueles 6 meses a pele continua se remodelando. E existem trabalhos anteriores, mais antigos, que diz que a pele continua se remodelando até 1 ano e meio depois. Então, para quem gosta, para o paciente que sabe que entrou na vibe do laser de CO2, que gostou do procedimento quando fez a primeira vez, eu, de um modo geral, recomendo que faça 1 vez por ano com essa finalidade de rejuvenescimento. Mas se a gente faz, por exemplo, para outras indicações, tipo estrias, tipo cicatriz de acne, provavelmente a gente vai precisar de mais sessões. Eu falei ao longo da semana sobre cicatrizes de acne nas postagens que eu fui fazendo, e uma das coisas que eu expliquei foi o seguinte: quando você estica a pele e a cicatriz estica junto e fica lisinha, é diferente de quando você estica a pele e aquela cicatriz não tem mobilidade. Por que isso é diferente? Aquela cicatriz que não tem mobilidade é uma cicatriz que tem mais fibrose. Então ela provavelmente vai precisar de mais sessões, às vezes até associar com outros tipos de procedimento para a gente chegar a um resultado satisfatório. É difícil a gente pensar que vai pegar um rosto com muita cicatriz de acne e deixar ele absolutamente liso. À medida que a gente vai fazendo os tratamentos é que vai melhorando aos poucos. Não existe você fazer uma sessão só e resolver tudo, tá? Mesmo que se faça muito forte. Quando a gente faz uma sessão, que esses equipamentos são todos computadorizados, então quando você faz uma sessão muito forte, você tem que botar na balança o risco-benefício.
Se o risco de complicações, tipo pigmentação, tipo ficar alguma cicatriz for muito alto, não vale a pena você utilizar uma fluência super alta. O que eu quero é que a pele vá sendo estimulada a fazer uma nova cicatrização de maneira gradual e fisiológica, sem agredir demais. Toda vez que a gente agride demais, a gente tem mais chance de ter algum tipo de resposta indesejada, tá? Então eu fiz a foto, eu faço a foto antes, faço depois. Esse tipo de laser também tem uma ponteira cirúrgica. A ponteira cirúrgica está aqui, deixa eu pegar. Essa é a ponteira cirúrgica do laser de CO2. Ela tem um espaçador aqui, tá vendo? E tem aqui, ó, o furinho onde sai o laser. Então eu monto no equipamento e aí faço os ajustes todos e eu consigo ter uma canetinha cirúrgica para fazer procedimentos, tá? Então, qual é a vantagem de usar o laser de CO2 em relação, por exemplo, a uma eletrocoagulação que eu tenho aqui? Também tem eletrocoagulação. Aqui vocês percebem que a ponteira do eletrocautério ela é bem fininha, então a gente consegue fazer coisas assim minúsculas. Quando eu quero uma coisa minúscula e que eu vou utilizar uma energia menor, que eu vou dar só um toquezinho, eu uso o eletrocautério. Quando eu já tenho manchas assim mais ásperas, que eu preciso de fazer uma rodela grande, quer dizer, preciso tratar uma área um pouquinho maior, vamos dizer uma área assim, do tamanho disso aqui, por exemplo, eu prefiro o laser de CO2. Por quê? Se eu tratar uma área grande com esse eletrocautério, a chance de eu deixar uma cicatriz é muito maior do que quando eu uso o laser de CO2. Esse laser de CO2 tem a vantagem de a gente poder tratar alguns tipos de câncer de pele superficiais. Então, por exemplo, eu já tive paciente aqui com doença de Bowen, que é um câncer de pele bem superficial. Ele apesar de ele ser superficial, ele se espalha, e quando se faz uma cirurgia tradicional, numa lesão que tem mais ou menos assim uns 10 centímetros de diâmetro, é quase como se fosse o tamanho da minha palma da mão, né? Se eu faço uma cirurgia tradicional com uma coisa muito grande, a cicatriz é grande também e é difícil a reconstrução. Então tem lesões que são superficiais, que elas se espalham bem superficialmente para a lateralidade. Aí eu prefiro usar o laser de CO2. É claro que antes de se fazer um procedimento desse, a gente precisa fazer uma biópsia para confirmar que aquilo é superficial, tá? Porque não é todos os casos que a gente pode fazer isso, tá certo? Eu às vezes uso também a ponteira do laser de CO2 para acertar a beiradinha das cicatrizes de acne, por exemplo, tirar aquele ombro dela, sabe? Que a cicatriz de acne às vezes tem um ombro, tem uma coisa abrupta assim. Então eu tiro também com isso aqui e faço o fracionamento. O segundo tipo de tecnologia que eu uso aqui é esse equipamento grandão aqui, que isso aqui é uma plataforma. A gente chama de plataforma toda vez que tem associação de mais de um tipo de tecnologia no mesmo equipamento. Essa plataforma aqui é uma plataforma que tem luz pulsada, infravermelho e o laser de neodymium-YAG. Então vamos lá. A luz pulsada é um equipamento que tem, esse equipamento é um equipamento que tem a ponteira resfriada. Isso aqui parece vidro, mas é uma safira, tá? Corre aqui dentro uma água gelada, então ela é bem geladinha. No próprio equipamento eu consigo graduar que temperatura eu vou utilizar. Essa temperatura da ponteira é importante porque previne de fazer queimaduras na pele. Ela mesmo desligada, essa safira é geladinha, tá? Então, quando eu quero fazer uma luz pulsada, em média eu uso uma temperatura em torno de 20 graus, por exemplo. Se eu vou fazer uma depilação, eu vou utilizar uma temperatura de 10 graus.
E se eu vou fazer um infravermelho, eu vou utilizar uma temperatura de 30 graus. Então, nessas situações, são situações diferentes, eu modifico a temperatura da ponteira, modifico o tipo de filtro que eu vou usar aqui, para cada situação. E o que mais? E aí, ó, na tela computadorizada, ele tem uma tela aqui, essa tela aqui, ela acende, e aí eu acerto os parâmetros de temperatura, de intensidade, duração de pulso. Cada flash de luz, ela vai ter uma quantidade de energia e a quantidade, o tempo que essa energia vai ficar atuando também, eu controlo ali, e a temperatura. E ela vai medindo o número de pulsos. No final do tratamento eu sei exatamente quantos pulsos eu fiz para aquela situação, tá? Então ela é legal para aquelas sardas, por exemplo, para fazer rejuvenescimento, quando o rejuvenescimento é aquela pele que pegou sol, assim, toda manchadinha de sol, é legal. Quando tem aqueles vasinhos muito fininhos, para aquele tipo de pescoço vermelho também, por causa do sol. A depilação também. A depilação, quanto mais clara for a pele, mais escuro for o pelo, melhor o resultado, tá? As peles mais morenas ou muito escuras, não é recomendável fazer depilação com a luz pulsada. Aí é outro tipo de laser que se utiliza para fazer a depilação, como por exemplo o laser de Neodymium. Então, nessa plataforma eu tenho também esse braço aqui, e aí eu acho super legal, sabe por quê? Ali a gente vê que a energia passa e faz aquela lâmpada da luz pulsada pulsar de acordo com o que eu vou colocando de energia. Aqui não, aqui é diferente. Dentro da plataforma existe uma câmara com material químico, que são metais, neodímio, ítrio, alumínio e carnê, que formam uma placa, passam energia bem forte ali, acelera as moléculas desses materiais, e isso é transformado em energia luminosa. Essa energia luminosa que se chama laser, e aí ela percorre todo esse braço aqui. Cada cotovelo do braço tem conjuntos de espelhos que tem que estar perfeitamente alinhados. Esse daqui do laser de CO2 também tem um braço, ó. O laser corre aqui dentro, essas articulações aqui, cotovelos aqui, tem que ter um perfeito alinhamento. Então a gente precisa periodicamente do trabalho do técnico para fazer o alinhamento desse laser, para poder calibrar e ele ficar bem dentro do que a gente precisa. Esse laser de Neodymium, ele está montado com uma ponteira que eu uso para unha, tá? E uso também para tratamento de acne. Essa aqui é uma ponteira especial. Ela tem essa linha aqui, ó, que é o termômetro dela, tá? Por aqui é que sai o raio laser. Esse raio laser é de 6 milímetros. E eu também regulo ali a intensidade, regulo a duração de pulso. E aqui ela não é resfriada, então eu regulo a quantidade de pulsos que eu quero, que são os hertz, por minuto, tá? Quando eu preciso resfriar, para algum tratamento um pouco mais agressivo, eu uso o resfriador que eu tenho aqui, tá? O resfriador, ele tá ali no cantinho. Eu uso ele, esse aqui, ó. Eu uso ele para os tratamentos com laser de CO2. Então, muitas vezes eu vou tirar uma lesão pequena, muito pequena, que eu não preciso injetar uma anestesia. Eu jogo ar frio e esse ar frio é o suficiente para fazer analgesia. Todas essas caixas aqui são caixas de material de transporte dos equipamentos, e aqui eu tenho duas maletas, que são duas maletas das câmeras de termografia.
Eu tenho aqui também 2 câmeras de termografia. Quando eu trabalho com essa daqui que eu estava explicando para vocês, eu monto um tripé, coloco a câmera de termografia para ela ir me dizendo o que é que eu estou fazendo. Por quê? O laser de CO2, eu vejo imediatamente o que eu estou fazendo. Esse daqui, como é um laser que é não ablativo, quer dizer, ele não vai queimar, eu não estou vendo ele queimar nada, eu preciso então de ter algum parâmetro externo, além da temperatura daqui, porque aqui vai dizer a temperatura lá do tecido se passar de 37 graus. Mas quando eu tenho a câmera de termografia ligada num tripé, acompanhando o procedimento, eu vou saber quando aquela temperatura chegou num ponto certo de tratamento, que é o ponto que chega a 41 graus o tecido, sem haver destruição. Então eu preciso que aquilo fique a 41 graus e aquela temperatura permaneça ali. Se esfriar rápido, significa que eu preciso dar outra passada até eu chegar numa temperatura que fique mais uniforme e constante, pelo menos por alguns minutos, tá? Então, essa ponteira eu uso para tratamento de acne. E aí, por exemplo, em que situação? Às vezes a gente tem aquele paciente que tem nódulos de acne no rosto, e aqueles nódulos de acne a gente pode usar, por exemplo, a isotretinoína, tá? A isotretinoína é uma medicação muito boa, mas ela tem vantagens e desvantagens. Então, quando a pessoa tem poucos nódulos, que a gente está naquela situação que vai usar ou não vai usar o medicamento, a gente pode usar o neodymium. Por quê? Porque o alvo desse laser são as hemácias, tá? O Henrique está perguntando a diferença entre o laser ablativo e o não ablativo. Ablativo vem de remover. Então, o laser de CO2, ele derrete o tecido e remove, no caso do fracionado, coluninhas fininhas de tecido, porque ele queima, ele fura. Esse aqui não, esse aqui é como se eu estivesse ligando uma lâmpada, e o efeito dele é por transiluminação. Então, os lasers não ablativos são aqueles que trabalham com os fótons do laser apenas por transiluminação. O que é isso, transiluminação? Quando você liga uma lanterna e joga assim na mão ou qualquer parte do tecido, a gente vai ver do outro lado a luz aparecendo, porque ele faz essa transiluminação. Então, ele trabalha com transiluminação. Dependendo da intensidade que se use esse laser, a gente consegue resultados e indicações totalmente diferentes. Essa ponteira especificamente é uma ponteira de fotobiomodulação, que a gente trabalha com pulsos assim bem curtinhos e energias pequenas, tá? Então, a gente consegue estimular o colágeno com essa fotobiomodulação, mas sem fazer nenhum tipo de estrago. Estão me perguntando aqui qual é o tipo de laser que estimula o colágeno. Aí eu vou modificar um pouquinho a pergunta. Qual é o tipo de tecnologia que estimula o colágeno? O tipo de tecnologia que estimula o colágeno é aquela que mantém um aquecimento no local, e esse aquecimento ele dura alguns minutos. Quanto mais durável é esse aquecimento no tecido, mais intenso é o seu efeito. Então, em termos de aquecimento, o laser de CO2 ele aquece mais e fica mais tempo, mas é um laser ablativo. Então, uma pessoa morena que eu não desejo fazer o laser de CO2 porque vai ter um pouco de tempo de recuperação e o risco de hiperpigmentação, eu prefiro usar o laser de neodymium. Ele tem essa ponteira, tem mais outras ponteiras com outras finalidades, tá? Mas no caso da acne, eu posso fazer com uma pessoa clara o laser de CO2 ablativo, tá? Mas eu posso fazer também esse aqui, que é não ablativo. Ele não vai remover nada, é só transiluminação. Cuidado que eu tenho que ter, o controle da temperatura no momento que eu estou fazendo o tratamento.
Então vai acumulando, à medida que eu vou dando as passadas de luz, vai acumulando energia. Essa energia se transforma em calor, tá? E outra coisa interessante é que essa energia da luz do laser, ela estimula as mitocôndrias das células. As mitocôndrias são as usinas de força das células. Então, à medida que você estimula as células, você estimula elas a se revigorarem, tá? É como eu quando falo de tecnologias. Eu estou quietinha, paradinha, caladinha. Começo a falar de tecnologia e fico logo animadíssima. Então é isso. O laser de Neo de Miyagi, nesse uso de fotobiomodulação, que é específico, uma duração de pulso bem curtinha, esse aqui é submilissegundos, era 0,3 milissegundos. Ele estimula o colágeno, tá? Estimula as células. Por que ele estimula o colágeno? Na realidade, a gente fala em estimular colágeno, mas o que a gente faz na realidade? A gente aquece o tecido. Quando a temperatura passa de 37 graus, o nosso corpo fica com vontade de se regenerar. O que você aquece, você está fazendo como se você estivesse fazendo uma queimadura subclínica, sabe? Quando a gente encosta numa coisa quente. Então, a gente faz um calor ali, que esse calor faz com que o nosso organismo tenha vontade e motivação para se regenerar. O colágeno é um nome genérico que se dá àquelas fibras de sustentação que a gente tem na pele. Então, mas essas fibras são fabricadas por células que são chamadas de fibroblastos. Então, a gente estimula a usina de força dessas células, que são as mitocôndrias, tá certo? A fabricar fibras para poder fazer a cicatrização através do aquecimento, da agressão que eu fiz com calor. Como o laser de Neo de Miyagi, cada laser tem um tipo de alvo diferente. O laser de CO2, o alvo dele principal é a água. Então, se a superfície da pele estiver molhada, ele não vai penetrar. Então, ele penetra e ele vai evaporar a água do tecido. Então, ele faz o furinho na pele porque ele evapora rapidamente a água que a gente tem nos tecidos. Esse daqui, o alvo principal é a melanina, que é o pigmento da pele, e a hemoglobina, que é o pigmento das hemácias. Por isso que ele é muito legal para processos inflamatórios, porque a gente usa para reduzir a inflamação, tá? Porque ele vai fazendo com que as células trabalhem melhor. Ele reduz a inflamação porque ele vai lá cauterizar, entre aspas, né, uma cauterização leve, aonde tem aqueles nódulos de acne, por exemplo. Se eu trocar essa ponteira, colocar uma ponteira que é uma canetinha e trabalhar naqueles vasinhos da pele, eu consigo tratar aquelas pequenas varizes do rosto. Então, eu associo a luz pulsada, que trata o vermelho. Depois eu coloco a ponteira aqui vascular, nesse daqui, que é uma ponteira fininha, e vou tratar aqueles vasos bem fininhos da pele, tá? É muito legal para rosácea. Ontem eu atendi uma pessoa com o nariz bem vermelho, de rosácea. Rosácea, ela dá uma vermelhidão nessa área central do rosto. E ele está começando a fazer o que a gente chama de rinofima, que é a rosácea bem localizada no nariz. Então eu trabalhei com esse laser de Neo de Miyagi para a gente então melhorar aquele vermelhidão no nariz e ao mesmo tempo, quando a gente faz em outras áreas do rosto, aquecer a pele e estimular a renovação celular, tá? Mas calma aí que eu ainda não terminei nas minhas tecnologias, ainda tem coisa aqui para falar, hein? Próximo equipamento que eu queria falar é o seguinte: quando eu comecei na minha vida profissional, a gente tinha muita gente com acne. Hoje em dia a gente ainda tem, porque 85% dos jovens adolescentes apresentam acne. Só que nesses 85%, só uma quantidade pequena tem uma acne assim mais séria. De um modo geral, um tratamento tópico ajuda bastante.
Dentro desse tratamento tópico, o que a gente tem de legal para fazer? Eu fazia a limpeza de pele tradicional, ou indicava para fazer com algum profissional. Gente, desculpa, isso aqui é o fio do meu flash, tá? Que está aparecendo aqui. Que ele é ligado ali na parede direto, na bateria não. Então ele fica sempre ligado e o fio é comprido para eu poder movimentar o flash. Então esse hidrafacial aqui eu uso para fazer limpeza de pele e peeling. No início, quando eu fazia limpeza de pele lá nos meus primeiros pacientes, década de 80, a limpeza de pele era muito dolorosa. Então tinha paciente que abandonava o tratamento porque não queria fazer limpeza de pele. Então a acne era leve, mas a limpeza de pele era pesada, digamos assim. E eu fiquei sempre ligada para resolver esse problema, porque quando você resolve um problema para o paciente, você está acrescentando coisas bacanas para a sua vida profissional. Então esse era um problema, como é que eu ia resolver fazer uma limpeza de pele que não fosse dolorosa. Então a solução veio quando eu fui a um congresso nos Estados Unidos, conheci esse equipamento aqui, que é o hidrafacial. Se vocês escreverem no Google, vocês vão ver hidrafacial com H e Y, vocês vão ver que nos Estados Unidos, na Europa, ele é muito utilizado. Quando eu comprei o equipamento, foi praticamente as primeiras unidades que se importaram aqui para o Brasil. O preço, quando vem as primeiras unidades, é bem mais interessante. Depois, aquilo com o aumento do dólar e uma série de coisas de mercado, o preço sobe tanto que acaba ficando inviável para outras pessoas adquirirem esse tipo de equipamento. Mas ele é incrível, porque não dói. Eu começo com uma drenagem linfática na área, uma sucção bem leve para fazer a drenagem linfática, tirar o que tem de inchado no rosto. Depois eu uso essa ponteira aqui, que eu vou substituindo as ponteirinhas aqui descartáveis. Ele tem ali embaixo 3 garrafinhas de produtos, que cada fase da limpeza de pele eu uso produtos diferentes, e no meio dessas etapas eu utilizo também um peeling com ácido salicílico e ácido glicólico. O ácido salicílico ele amolece o cravo para sair mais fácil. Então realmente resolveu bem essa questão da limpeza de pele sem dor. Hoje em dia, com os tratamentos assim mais modernos para acne, a gente já não vê tanta gente com aquele rosto, sabe, com muita acne, já melhorou bastante. E o que eu tenho atendido mais é justamente como a gente está usando mais filtro solar, mais produtos, mais cremes, a pele vai ficando obstruída. Então, em vez de ser só o cravo, é aqueles poros da pele entupidos de produtos, e você lavando, mesmo com o melhor produto, você não consegue remover tudo. E aí você consegue descongestionar a pele, desinchar, e a pessoa já sai daqui, não sai com o rosto vermelho. Sai com o rosto normal, pode fazer uma maquiagem até depois, no caso seja mulher, e o rosto não fica vermelho. Quando a última fase, depois que eu termino o hidrafacial, eu coloquei esse aqui, ele está de costas para a parede. Não é porque ele é malzinho, não, é porque é brasileiro esse equipamento, e todo produto brasileiro, não sei porquê, é sempre feioso. Enfim, os importados têm um visual bem mais amigável, os brasileiros têm um visual meio estranho. Ele tem um braço aqui, também, produto brasileiro só tem braço pesado, tudo é pesado, não são muito ergonômicos não. Deixa eu apertar aqui com a mão direita, que eu sou melhor com a mão direita. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? São luzes. Então, e quando eu ligo esse equipamento, eu coloco depois que eu termino o hidrafacial, e aí eu vou escolher o tipo de luz que eu quero. Eu não falei que a transiluminação fazia efeito? Então, esse aqui é o vovozinho dos lasers, porque a gente trata com luz vermelha quando a gente quer desinflamar o rosto, então o rosto de acne assim avermelhado, a gente quer melhorar.
Aí eu uso ele depois para deixar menos irritante. Começo com, se tiver lesão inflamada, com bactéria, eu uso primeiro a luz azul, para depois usar a vermelha. E se eu quero acrescentar alguma coisa para estimular a colágeno, eu uso o infravermelho. Então vai atuar por transiluminação, só que é uma atuação bem mais suave do que um laser, por exemplo. Tá? Então eu finalizo, a pessoa sai daqui e parece que não fez nenhum tipo de tratamento. Tá? Que mais? Com relação à termografia, a Cris me perguntou com relação à termografia e o Henrique já tinha me perguntado também em relação à estria. O Henrique perguntou as estrias aqui nas costas, se era doloroso para tirar. Quando é laser de CO2 para estria corporal, o que eu faço? Eu passo um anestésico tópico e espero o tempo necessário do anestésico tópico, removo o anestésico e aí eu faço o laser de CO2. Mas a gente também pode, se for uma estria, isso para estria branca, mas se a estria for mais arroxeada, é um tratamento parecido com o que eu faço para cicatriz. Então, nas cicatrizes, aquela cicatriz recente, ela é mais avermelhada, mais arroxeada, depois é que ela vai ficando branca. É mais ou menos o que acontece com a estria. O tecido rompe, vai ficando rosa ou arroxeado, para depois, ao longo do tempo, ficar branco. Então, nessa fase que está vermelho, que é a fase inicial do rompimento, do início da cicatrização, dá para eu fazer uma luz pulsada, porque aí eu reduzo ali, eu estimulo as células a melhorar o processo de cicatrização e aí vai melhorando aquele vermelho. Quando eu vejo que a cicatriz vai ser uma cicatriz que vai ficar inestética, porque ela é um pouco mais larga, ela já está fazendo um pouco de fibrose, que é aquilo que você puxa, ela não tem muita elasticidade, eu associo com laser de CO2. Então, isso é como a estria, o mesmo tipo de cicatrização. A gente tem que acompanhar para saber se a cicatrização vai evoluir bem ou se vai evoluir deixando um pouco mais de trabalho pelo caminho. Então, as avaliações são sempre individuais. Para a estria e para a cicatriz, não dá para prometer que vai fazer um tratamento com uma sessão, que é impossível. Então, a gente tem que fazer mais sessões até chegar àquele resultado mais satisfatório. Então, dependendo da localização da cicatriz, a pessoa quer um pouquinho mais. Se a cicatriz for parte inferior do abdômen, por exemplo, é diferente dela ser uma cicatriz nessa região. Por exemplo, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, porque toda vez que coloca uma blusa de manga curta, sem manga, aquela cicatriz vai estar aparecendo, tá? Então, o tipo de necessidade de cada um vai ser diferente. Aquela escondida dá uma melhorada, a pessoa se sente melhor, ela já para de coçar, para de repuxar, incomodar, tudo bem. Mas aqui nessa região, geralmente a pessoa quer um resultado melhor. Face interna da coxa também, que depois de uma cirurgia bariátrica, que a pessoa perde 50 quilos, 60 quilos, sobra muita pele. Então o cirurgião vai tirar aquele excesso de pele e as cicatrizes são da região axilar até o cotovelo, da virilha até o joelho, então são cicatrizes muito grandes. E aí a gente precisa de mais sessões. Quando a cicatriz na parte anterior do abdômen, por alguma cirurgia, tem pessoas que se incomodam muito e tem pessoas que praticamente acham que aquilo ali ficou legal, a pessoa ficou bem, está com saúde, está tudo certo, a cicatriz está lá e a pessoa não se incomoda. Mas isso são coisas muito individuais. Eu sempre gosto de conversar, porque conversando a gente vai percebendo quais são os sofrimentos de cada pessoa e como é que eu posso ajudar. Nem 100% das pessoas é impossível a gente dizer que vai ajudar, mas eu procuro, dentro do que há de mais comum em termos de solicitações dos pacientes, eu procuro ajudar a resolver, tá?
Tem umas coisas muito interessantes, como por exemplo o infravermelho dessa máquina aqui, eu consigo dar uma firmada que assim na sobrancelha, melhorar essa região, porque tem gente que não quer fazer toxina botulínica, por exemplo, mas quer deixar isso aqui mais firme por aqui, então dá a trabalhar essa região aqui também com infravermelho, é legal. Então a gente reduz a necessidade de fazer toxina, de fazer preenchimento com um procedimento bem posicionado, porque nem todo mundo quer fazer toxina e preenchimento. Às vezes uma tecnologia resolve e você não injeta nada. Tá? O que mais que eu ia falar? A Cris perguntou sobre termografia. O que acontece com termografia? Eu faço a termografia aqui para as questões de dermatologia. Eu fiz o curso em São Paulo de 2 anos, na USP, só de termografia. No início desse ano eu publiquei um trabalho de fisiologia básica na Laser em Medical Sciences. Então é uma área que eu gosto muito. Por quê? Porque através da mensuração da temperatura da pele, a gente consegue perceber muita coisa que se acontece no que está acontecendo com a gente dentro da gente, tá? Na dermatologia, eu uso para o diagnóstico dos pés, porque eu faço o tratamento das unhas com laser de Neodimiag. Eu também quero saber o que está acontecendo, por que aquela pessoa tem aquele problema. Então, para saber se tem alteração dos nervinhos dos pés. Essas alterações, de um modo geral, é por neuropatia periférica. Então, com a termografia, eu consigo firmar esse diagnóstico e aí eu encaminho, por exemplo, para o neurologista ou para o endocrinologista, que às vezes a pessoa não sabe que tem um pré-diabetes, a pessoa só vai procurar o endócrino quando já está, o diabetes já explodiu. Então, eu gosto de fazer aquilo bem precoce. E uma outra situação que eu uso essa tecnologia da termografia é para fazer o exame de corpo total. Para que eu faço esse exame de corpo total? É para diagnóstico de dor. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está com dor aqui nas costas, crônica, já fez opções de tratamento e não sabe o que aconteceu. Às vezes tem alguma alteração no exame de imagem, de ressonância, de tomografia, mas aquilo não está relacionado. O problema é na cervical e a dor está aqui no meio das costas. Hoje em dia é muito comum a gente trabalhar muito tempo sentado. Então, o médico que trata a dor ou o ortopedista precisa saber a origem daquela dor. Com a termografia, eu vou conseguir enxergar se aquilo é muscular ou é de origem neurológica, ou às vezes a combinação das duas coisas. Por quê? Porque a nossa pele, no período embriológico, ela é formada junto dos nervos. E os nervos sensitivos que dão a dor, eles também são capazes de controlar a temperatura da pele. Então a gente tem um comando central aqui, que é o nosso termostato central, e a gente tem então medidores na pele do corpo todo para saber se vai mandar mais sangue, se vai mandar menos sangue, tá? Então se aquilo ali vai ficar mais quente, menos quente, a pessoa está com uma inflamação bem aqui no cotovelo, inflamação aguda, porque houve uma pancada, houve uma artrite, então toda aquela região vai ficar mais quente, tá certo? A pessoa tem um problema neurológico cervical e aí está doendo a mão. A mão está doendo porque ela está com problema ou é a raiz que inerva a mão que está com esse problema? Então, esse tipo de dúvida não tem outros exames para a gente fazer. A gente tem que fazer um exame dinâmico e um exame que na hora a gente já dá um panorama. Tem uma outra situação também que ontem eu fiz para as mamas, termografia de mamas. A termografia de mamas ela não substitui nenhum dos outros exames, mas era um caso que a pessoa tinha, a moça tinha as mamas muito densas, ela tinha feito a mamografia não apareceu nada, inclusive no rodapé ele disse, olha, as mamas são muito densas, às vezes faz sombra, fica difícil de enxergar o que está acontecendo. Aí ela foi para a ultrassonografia viu que tinha alguma coisa numa mama.
A outra mama tinha um nódulo, foi feita uma biópsia guiada, a biópsia guiada veio normal. E aí, o que vai fazer com essa cliente? Vai deixá-la com nódulo sem fazer nada? Então eu fiz, o médico solicitou, eu só faço termografia de corpo total de mama com solicitação de outros médicos, solicitou o exame, e aí então, nesse exame, o que vai ser observado? Vai ser observado o reflexo do padrão dos vasos sanguíneos da mama. Então, se tiver uma área que aqueles vasos estão mais exuberantes, a pele vai ficar hiperradiante e vai ficar consequentemente mais quente, emitindo mais infravermelho. E caso contrário, a vascularização, a temperatura tudo uniforme, então vamos ficar tranquilos que o que foi feito até o momento é o suficiente para esse acompanhamento. Então é para justamente orientar. Se der muito vaso sanguíneo para aquela mama que está suspeita, e aí existe todos os parâmetros para se observar isso, os quadrantes, é uma série de medidas, não é uma coisa assim só de olho não. Hoje em dia esse exame até é feito com inteligência artificial. Então se der uma tendência de uma temperatura alterada por causa da parte vascular, aquela paciente vai ser uma paciente que vai precisar de um acompanhamento mais a miúde, mais curto, porque mais adiante vai aparecer algumas lesões, e aí vai ajudar o médico que está acompanhando se posicionar para dizer se aquilo, você vai precisar desse acompanhamento mais curto, se vai então só fazer aquele acompanhamento de 6 em 6 meses. Com relação à dor complexa regional, eu estou vendo que a Glaura está participando aqui. Glaura, oi Glaura. É interessante, a dor complexa regional é uma dor que dá depois de um evento traumático qualquer. Por exemplo, uma pessoa que fraturou o calcanhar, usou aquela imobilização, a radiografia ficou absolutamente normal. Então o ortopedista dá alta, só que a pessoa está com uma dor insuportável. E a gente muitas vezes não sabe se aquilo é real ou se é uma simulação, por exemplo. Então quando eu faço a termografia, está lá aquela área de hiporradiação, quer dizer, a perna toda fria, porque foi uma dor de manutenção simpática, quer dizer, é uma dor de origem vascular. O controle vascular de temperatura não está legal naquela área e a dor é insuportável. Então, isso ajuda muito, porque aí vai decidir, geralmente, médico que trabalha com dor, que é intervencionista, que consegue aliviar essa dor e tratar de acordo com o que ele determinar lá. Então, tem uma infinidade de coisas que eu faço com a termografia. Um equipamento de termografia me dá mais informação do que qualquer outra coisa que eu tenho aqui no consultório, tá? Para finalizar, eu vou só comentar em relação à dermatoscopia, que também é um equipamento que eu uso aqui. Tá? E eu acho que eu prometi para vocês, pelo menos umas 5 indicações eu já falei, né, das minhas tecnologias. A dermatoscopia, eu tenho essa câmera, porque eu tenho um dermatoscópio portátil, mas ele não tira foto. E a fotografia é importante para a gente guardar e depois ver se aquilo cresceu, se aquela lesão cresceu ao longo do tempo. Então é uma câmera de dermatoscopia que eu encosto na pele. Parece câmera, é uma câmera fotográfica, só que com uma lente de dermatoscopia. Eu fotografo as lesões pigmentadas e aí eu vejo através da dermatoscopia se aquilo precisa ser removido imediatamente ou se a gente vai acompanhar periodicamente, tá? Dá para ver os vasos sanguíneos também, que às vezes alguns tumores têm muitos vasos. O equipamento de termografia é um equipamento que também parece uma máquina fotográfica. Eu tenho 2. Esse aqui é o maior deles, tá? Então, quando a gente aciona, está sem a bateria, porque a bateria, quando fica aqui, ela vai gastando sozinha. Então, acende aqui a tela, tá? E é uma câmera infravermelha,
tá? Ela fica sempre com essa tampa porque não pode tocar. Isso aqui é um vidro de um cristal chamado germânio. E aí as imagens são todas imagens que eu coloco no software e depois faz a análise através do software. Dá para fazer uma análise bem precisa. O trabalho que eu mandei para a revista de laser foi com termografia, foi para avaliar o reflexo vascular em pessoas normais. Tá? É um trabalho bem técnico, bem de fisiologia básica, né? Eu nem sei se é interessante comentar aqui. O trabalho foi aceito, foi publicado, e o que eu percebi é que a inervação de controle vascular do pé, ela é independente da superfície do pé para a planta do pé. Isso é um tijolinho, né? Um tijolinho de uma construção que eu acredito que vai poder ajudar na prevenção das amputações em pé diabético. Porque tanto hoje em dia é possível fazer com a termografia o diagnóstico precoce do pé diabético, como a gente também fazer uma coisa mais precisa de analisar os reflexos, ver todas as inervações para ver como é que a gente vai fazer. E outra coisa interessante é que o paciente, quando vê aquela imagem alterada, ele entende mais o problema dele também. Então eu acho que por enquanto de tecnologia é isso. Tem mais outras coisitas aqui, mas são coisitas assim menores, né? Eu acho que o principal aqui eu acho que eu abarquei, senão essa live fica muito comprida. Eu vou salvar ela aqui no Instagram e vou postar também no YouTube, tá bom? Eu agradeço vocês terem assistido ao vivo. Vocês podem mandar alguma pergunta de alguma dúvida, porque como o assunto é muito diferente, né? Às vezes a gente não sabe nem por onde começar a perguntar. Mas depois de assistir o vídeo, se tiver alguma pergunta, pode mandar perguntas aqui no Instagram, pode mandar também perguntas no YouTube, tá? No YouTube eu tenho o aviso, toda vez que a pessoa manda uma pergunta, eu já recebo no meu celular a pergunta, tá? E eu já respondo logo, tá bom? Não vai ficar lá dormindo a pergunta não, que eu receba a notificação, tá? Aqui no Instagram também, tá bom? E quem quiser participar do nosso grupo, Renove Sua Pele, é um grupo que eu sempre mando postagens de informações sobre dermatologias e respondo dúvidas também. É só entrar em contato com a Thaís Paixão, que ela manda no direct, que ela manda o link, tá? Não é que o grupo seja fechado, é que a gente não vai incluir no grupo pessoas que não queiram. Então é melhor a pessoa se convidar para entrar, tá certo? E é isso aí que eu tenho para falar com vocês, tá bom? Então, agradeço vocês terem assistido. Eu quero dar um grande abraço para todo mundo, um bom fim de semana, que curta esse friozinho. Aqui no Rio está fazendo frio, né? Faz 23 graus, a gente morre de frio, fica de manga comprida e tudo. Tá bom? Então, abração, gente. Tchau, tchau, hein? Tchau.